Vamos avançar então aqui para o próximo tema. É um assunto que acho que desde que eu comecei a trabalhar com licitação já é polêmico. Tem assunto, tem pano pra manga, que é a inexequibilidade. Até o nome é difícil, né? Até o nome é difícil. E quem quer contextualizar? Porque no começo deu uma baita de uma polêmica esse assunto por um julgado do Tribunal de Contas da União. Então, de fato, no início, quando a lei foi promulgada, existiu o acórdão que tratava sobre inexequibilidade. Então, já nesse acórdão tratava de ofício a proposta inexequível. Então, não tinha-se nem a possibilidade de diligenciar essa proposta. Esse acórdão foi reformado e hoje em dia nós temos o acórdão 465, que trata dessa matéria. E ele fala, de fato, sobre a diligência da proposta. Então, sempre que a proposta for ofertada com preço que aparentemente é inexequível, não tem condições de atender, a empresa ela tem que comprovar que ela consegue executar para aquele preço proposto. Então, esse é o calcanhar de Aquiles. Ou seja, quando teve essa decisão trazendo de forma objetiva, né, a inexequibilidade, trouxe um problema sério. Choveu consulta aqui de cliente que não estava querendo dar desconto. Poxa, porque assim, do nada o legislador esqueceu da existência da súmula 262, né? E aí, nós recebemos uma pergunta que foi assim, eu fui participar da licitação e aí eu parei ali nos 25%. E respeitei a lei. E teve outro licitante que continuou dando lance e ele levou. Enfim, é uma questão tormentosa, porque o legislador, ele esqueceu a existência da súmula e a gente veio martelando. Inclusive, lá no nosso livro a gente falava assim, não, tem a súmula 262. Esse dispositivo aqui, ele tá desconexo, mas ele tem que ser desconsiderado, porque aí depois o próprio Tribunal de Contas da União, ele veio e reconsiderou. Até para situar todo mundo, eu acho que o que tem que estar no radar de vocês é que teve essa discussão no começo, mas agora já voltou a status quo, né? Já voltou a ser como era antes. Agora não pode dar um desconto de 80%, né? O que chega aqui, mas ele deu 80% e a administração mesmo assim diligenciou no sentido dele cumprir a execuibilidade da sua proposta, é que esses 25% ele gera uma presunção de inexecuibilidade e daí o administrador público ele é obrigado a suspender o processo, converter em diligência e verificar se efetivamente a pessoa vai conseguir executar aquele objeto com desconto de 80%, né? Ou seja, ninguém pode ser desclassificado, né, sem que haja oportunidade de justificar se aquele preço é praticável ou não, independente do percentual de desconto que ele der. De forma sumária, nunca. Vou trazer só uma ressalva sobre editais, porque não é incomum verificar editais que colocam como regra de condição de participação. Então, coloca lá na regra, será considerada proposta exequível, proposta que tiver dado um desconto de 26%. Ele coloca como regra do edital. É ilegal, mas pode participar do processo sem analisar o edital. Nesse cenário que acontece, a empresa é inabilitada. Ela deu um desconto, então ela teve um descumprimento do edital, ainda que seja ilegal. Aí você vai ter que desprender força para fazer recurso, se não conseguir mandar de segurança, acionar os órgãos de controle. Então, assim, sempre atente-se à regra do edital. Eu sei que parece que é mais do mesmo, mas é muito importante frisar sobre as condições de participação, porque se está previsto e a empresa descumpriu, vai dar uma dor de cabeça com certeza. E colocar uma lupa de aumento com relação a essa regra para já questionar antes, né? Principalmente exatamente, se eu tenho um preço competitivo, para não correr o risco ali de ficar nessa angústia, como ficou o cliente que falou, eu fiquei ali nos 25%, porque se eu desse mais desconto, eu ia ser desclassificado. A dica que eu dou para você que é administrador público é o seguinte, cuidado com o edital que você assina, se tiver uma cláusula dessa, porque quando você coloca isso como elemento obstativo, você está limitando a vantajosidade que a administração pública buscaria naquela licitação. Ou seja, eu coloco uma trava de desconto. E isso pode ser caracterizado como um erro grosseiro, né? Principalmente se algum licitante vier e questionar, esse dispositivo aqui é ilegal. E aí pode gerar responsabilização, Tribunal de Contas, pagamento de multa. Os lances, eles são livres. Até porque ninguém sabe quais são as condições dos fornecedores. Até porque a tua pesquisa de mercado pode ter uma falha, ter uma gordura. Essa sua pesquisa tá para cima, né? Tá superestimada. E aí vem o licitante e corrige a sua falha na pesquisa mercadológica. Não, esse objeto, né, esse valor não. A sua pesquisa aí, não sei qual razão, viajaram. O valor é aqui embaixo, entendeu? E ele conseguir efetivamente executar. Então, é interessante a questão da pesquisa de mercado com o escopo de você fixar o valor estimado da contratação. Tem muita licitação
licitação que tem erro na pesquisa de mercado, por isso que a gente observa descontos tão grandes. Embora que na nova lei disciplinou que tem que ter uma pesquisa de mercado com no mínimo 6 meses, né? Então ele trouxe já um lapso temporal dessa pesquisa de mercado, justamente para evitar essa pesquisa mercadológica defasada, totalmente defasada. Exatamente. Já que estamos dando dicas, também deixo mais uma dica com relação ao fornecedor que dá um desconto alto. Então o fornecedor está participando, dá um desconto altíssimo. E nesse caso, como comprova na execuibilidade? Se a empresa ofertar um desconto alto e o órgão, de repente, não realizar uma diligência para verificar se a proposta ela é de fato execuível ou não, faça um recurso. Nesse recurso, peça a comprovação analítica dessa proposta. Essa comprovação analítica ela tem que ter mão de obra, insumo, tributo, logística, ou seja, ele tem que detalhar essa proposta a fim de afirmar que, de fato, ele vai conseguir executar esse contrato. Então, essa é a dica que eu deixo pro licitante. E a inexecuibilidade é sempre um assunto que atinge os dois lados. Tem o licitante ali que tem um preço extremamente competitivo e precisa justificar, precisa ter subsídio para isso, mas eu queria que vocês dessem dicas práticas de como que a gente pode combater a inexecuibilidade imprudente, que é aquele licitante aventureiro que dá qualquer preço, não considera os riscos do contrato e muitas vezes prejudica o bom, né? Que é o licitante diligente, que fez uma precificação correta, que ia atender ali o objeto da licitação da melhor forma e não conseguiu levar porque o outro cidadão me deu um preço que é impraticável. Assim como ele tem que ter subsídios para provar a sua execuibilidade, como que a gente pode usar isso ao nosso favor para tirar esses aventureiros, para mostrar que aquele preço não é benéfico para a administração pública? Qual é a dica que a gente costuma dar para os clientes e o que vocês diriam que é um ponto forte para tentar minimizar os danos de preços impraticáveis? Eu vejo que um dos pontos seria acompanhar a execução do contrato. Porque acompanhando a execução do contrato, na medida em que esse fornecedor ele deu um preço muito baixo e não consegue executar, ele tem que ser punido. E você consegue, por meio da punição, tirar essa empresa do mercado. Então vejo que essa é uma forma de tirar esses aventureiros. Eu concordo com você. Eu acho que a punição é o melhor caminho e muitas vezes o licitante ele vai ter que ter um esforço extra, né, para acompanhar, para cobrar uma punição adequada para quem não executa o contrato. Mas antes disso, você falou da proposta analítica. Como que eu posso usar isso ao meu favor para demonstrar a inexecuibilidade antes de chegar na contratação? Porque eu sei que não é certo que eu vou conseguir, com um documento com o meu recurso, desclassificar alguém por inexecuibilidade, porque a gente sabe que é muito difícil. O servidor tá lá do outro lado, olhando muitas vezes com cabresto aqui, considerando, esse aqui é o menor preço, sem considerar a consequência. Como que eu faço para abrir os olhos da administração pública e dizer, olha, é o menor preço, mas não é o melhor? Significa prejuízo. Que elementos que eu posso utilizar no meu recurso para demonstrar isso? A diligência não tem um modelo pré-estabelecido na lei. E quando o pregoeiro, o agente de contratação, exige que ele venha demonstrar a execuibilidade do seu preço, esse licitante tem várias variáveis e várias possibilidades à luz do objeto. Então, por exemplo, o fornecimento. Eu vou demonstrar que, por meio de nota fiscal, com data anterior à licitação, que eu já forneci para uma outra administração ou para um cliente privado por um preço similar ou inferior. Aí eu demonstro, apresento a nota fiscal de compra, o documento que demonstra que aquele quantitativo entrou na minha contabilidade, uma nota fiscal de venda. Então, a gente está falando de fornecimento. Eu provo por meio de um orçamento assinado, numerado, de um distribuidor, que para aquele objeto ele me ofereceu uma condição melhor, que somado ao meu lucro e imposto, eu chego naquele valor que se afigura abaixo ali na licitação. Fornecedor, ele tem que dar clareza para a administração para ela entender, porque o servidor que está lá do outro lado não entende de precificação do produto X, do produto Y. Eu, como especialista, eu preciso deixar da forma mais evidente possível que aquele preço não é praticável. E aí, esses elementos vão contribuir para ele chegar nessa intenção, né? E papel não é declaração. Eu quero um documento com lastro, nota fiscal. Eu vou apresentar um orçamento do distribuidor, que pode ser também diligenciado. Então, essa declaração aqui, já apresentaram esse tipo de pergunta aqui no jurídico com licitação, não. Não é o documento apto. Então, eu sou um licitante que ocupa o segundo lugar. Primeiro lugar, apresentou como prova de execuibilidade uma declaração assinada por ele. Não é papel, não é documento. Sou até com piada, né? Então, eu preciso de documentos com lastro, né? E aí fica a dica, né? Cuidado
com documento que você vai produzir para fins de demonstração da sua execuibilidade, né? O que a gente já viu de produção aloprada de documento, aí o que o licitante faz? Baixa o documento do chat, manda direto para o Ministério Público. Porque assim, para você fazer o que é correto, você tem que ser bom. Para você fazer coisa errada, você tem que ser extraordinário, entendeu? E o que a gente vê de produção de documentos, seja de atestado ou seja para fins de comprovação de execuibilidade, tem que ser extraordinário. Tem que ser... Não, para você fazer coisa errada, você tem que ser extraordinário. Porque sempre fica uma pontinha solta. Barato sair caro, né? Não, e depois o seu concorrente, ele só quer esse documento para te inviabilizar. Ele manda lá pro Tribunal de Contas da União, em coisa de 6 meses você tá declarado inidôneo por 5 anos. E isso te falo porque a gente defende empresas nesse sentido. Agora, se for, por exemplo, fornecimento de prestação de serviços. Eu tava num curso uma vez, e a gente tava discutindo isso sobre gestão de contrato administrativo. E um servidor público deu esse exemplo. Era a contratação de serviço de pintura. E a empresa que ganhou a licitação, ela ganhou com um desconto muito grande. E aí o que aconteceu? A empresa converteu o processo em diligência e foi lá tentar buscar a razão. Todas as empresas, elas colocavam como quantitativo de mão de obra de 5 a 7 pessoas, certo? E isso infla muito a minha planilha. E o licitante que ganhou a licitação, ele colocou 2 pessoas para fazer a pintura dos muros. Porque um vinha com um compressor jogando a tinta e o outro, ele só vinha tornando aquela tinta uniforme. Então, ele ganhava em produtividade. Com esse equipamento que era um compressorzão, ele conseguia pintar mais que as 8 pessoas, que era a quantidade de mão de obra que estava ali, é meio que precificado. Então ele provou que com 2 pessoas ele pintava todo aquele quantitativo que foi exigido no edital. Inclusive ele tinha obra no município e ele levou a comissão de licitação lá. E aí a pessoa estava pintando os muros de um condomínio. Ele falou assim, não, tá aqui, eu uso esse equipamento e com 2 pessoas é o suficiente para executar o objeto. Então a questão da tecnologia acaba gerando uma redução nos custos de execução do objeto. Quero responder a pergunta da Aline. Ela perguntou o seguinte, mas tem órgão público que aceitam. Tenho que entrar com recurso? Sim, Aline. Nesse caso, se o órgão público aceitar uma proposta execuível, você deve entrar com recurso no sentido de exigir a comprovação, ou seja, a comprovação analítica. Aí, digamos que o seu concorrente faça uma contrarrazão e ele coloque lá na contrarrazão dele os cálculos e mesmo assim você entende que aquele cálculo não é suficiente para comprovar que ele consegue executar aquele contrato. Nesse cenário, você pode ainda apresentar uma petição administrativa, invocando a Constituição Federal, para você questionar novamente sobre essa proposta, porque a gente tem que sempre relembrar que a proposta vantajosa não é a proposta mais barata. Isso tem que ficar na ponta do cérebro da administração pública.